Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. São 11 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu falo agora de política. Olha só, a PEC da transição deve ser votada hoje no plenário da Câmara. E com a decisão do Supremo, que deixou o programa Bolsa Família fora do teto de gastos, o governo eleito fica menos dependente da aprovação. A PEC busca viabilizar o pagamento de R$ 600 mais o adicional do Bolsa Família no ano que vem. A aprovação da proposta estava travada na Câmara por conta da disputa entre os partidos por cargos na futura esplanada dos ministérios. O grupo ligado à Lira queria postos no primeiro escalão do governo para garantir os votos, mas as negociações perderam força com a determinação do ministro do STF, Gilmar Mendes, que os benefícios destinados a garantir uma renda mínima aos brasileiros sejam excluídos do teto de gastos. Ele também afirmou que os recursos para o aumento do benefício podem ser obtidos pela abertura de um crédito extraordinário por meio da medida provisória. A medida interfere diretamente na queda de braço entre o governo eleito e o Congresso para aprovação da PEC da transição, que provoca um aumento das despesas públicas, cerca de 200 bilhões de reais. Mas com o aval do Supremo Tribunal Federal para reajustar o Bolsa Família por meio da medida provisória, o governo eleito ficou agora menos dependente da aprovação da PEC. Apesar disso, os petistas tentam aprovar a PEC para evitar o mal-estar com o Congresso. E o presidente Jair Bolsonaro exonerou Silvinei Vasquez do cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O governo federal dispensou Silvinei Vasquez da função de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Silvinei se tornou réu por improbidade administrativa em 25 de novembro deste ano, após ser acusado do uso indevido do cargo que ocupava, bem como o uso de símbolos e imagens da instituição policial durante as eleições. O juiz José Arthur Diniz Borges, da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, aceitou no final de novembro uma ação movida pelo Ministério Público Federal contra Silvinei Vasquez. O pedido do Ministério Público foi apresentado no dia 15 de novembro. Além disso, o inquérito aberto pela Polícia Federal investiga uma blitz da Polícia Rodoviária no dia do segundo turno da eleição. Contrariando a determinação da Justiça, agentes pararam ônibus que faziam transporte gratuito de eleitores. A corporação alega que fiscalizou questões técnicas dos veículos, como as condições de pneus. A conduta de Silvinei também é investigada diante dos bloqueios ilegais de rodovias. O Ministério Público apontou que há indício de omissão da Polícia Rodoviária Federal. Eu trago agora as notícias internacionais. O fim da política de Covid-0 na China pode causar quase 1 milhão de mortes pela doença. É o que aponta um levantamento feito pela Universidade de Hong Kong. De acordo com o estudo, a reabertura das atividades no país poderia resultar em até 684 mortes por milhão de pessoas, em um país que possui quase 1,5 bilhão de habitantes. A China tem vivido uma onda de infecções sem precedentes, mesmo antes do fim das medidas. As políticas que estiveram em vigor por quase 3 anos foram suspensas no início deste mês, após uma série de protestos pedindo pelo relaxamento das restrições. Mas especialistas seguem alertando que a China está mal preparada para uma saída tão drástica. O país não tem conseguido aumentar a taxa de vacinação, principalmente entre os idosos. Existe, inclusive, a ameaça de uma sobrecarga no sistema de saúde. E olha só, agora a gente vai para a Europa e continua falando de saúde. Enfermeiros do Reino Unido voltaram a realizar greves e protestos nesta terça-feira. A categoria exige reajuste salarial, mas o governo britânico se mantém contra o aumento. Enfermeiros britânicos fazem nesta terça-feira o segundo dia de greve nacional, um movimento sem precedentes que pode ser ampliado até que a categoria consiga reajustes salariais de um governo que se mostrou inflexível até agora.
Depois de um primeiro dia de greve na quinta-feira passada, a categoria ainda busca um aumento substancial de salário, depois de anos de austeridade no NHS, o Serviço Nacional de Saúde, que tem um subfinanciamento crônico. Em o Reino Unido, com inflação superior a 10%, os enfermeiros viraram símbolo de uma população que sofre com o aumento do custo de vida e não se considera suficientemente respaldada pelo governo. Apesar das críticas a alguns protestos que afetam as festas de fim de ano, os enfermeiros têm grande apoio entre a população. O grupo esteve na linha de frente da pandemia de Covid-19 e enfrenta uma crise que afeta há vários anos o respeitado e gratuito sistema público de saúde britânico. A popularidade aumenta a pressão sobre o governo, que se recusa a ampliar o aumento médio de 4,75% previsto para este ano ou até a negociar diretamente com a categoria. Eu falo agora de Copa do Catar. Os jogadores argentinos chegaram nesta madrugada a Buenos Aires. E o encontro com a torcida foi marcado por muita festa. E como não podia deixar de ser, Messi também liderou a celebração. Vamos ver? Lionel Messi liderou a conquista da Copa do Mundo no Catar e continuou depois da vitória. Com a taça nas mãos, chegou em Buenos Aires à frente do elenco para as comemorações com os argentinos. O avião dos campeões mundiais pousou às 2h40 da madrugada desta terça-feira no aeroporto de Ezeiza com a frase "Uma equipe, um país, um sonho". Recebidos com um tapete vermelho na pista, os argentinos subiram em um ônibus aberto de 2 andares e seguiram para o centro de treinamento da seleção, onde vão passar amanhã antes de um desfile pelo centro da capital. Apesar do horário, milhares de pessoas estavam na rodovia, o que dificultou o avanço do ônibus e demorou mais de 1 hora para percorrer os 11 quilômetros entre o aeroporto e a base da Associação de Futebol da Argentina. O principal momento das comemorações vai ser o desfile da seleção pelas ruas de Buenos Aires a partir do meio-dia. O governo argentino decretou feriado nacional para facilitar a festa. Com instrumentos musicais, bandeiras argentinas e camisas com o número 10 de Messi ou de Maradona, famílias inteiras passaram a noite em busca de um lugar para conseguir ver a passagem dos ídolos. O obelisco da Avenida 9 de Julho de Buenos Aires reuniu mais de 1 milhão de pessoas depois da conquista da Copa do Mundo e vai voltar a ser o epicentro das comemorações. Uma operação de segurança foi estabelecida ao longo dos 30 quilômetros que separam o aeroporto internacional do centro da capital, com desvios de trânsito e postos policiais para evitar excessos. A terceira estrela de um título mundial foi conquistada 36 anos depois da vitória em 1986, período em que a Argentina perdeu 2 finais, em 1990 e 2014, e chegou a somar quase 30 anos sem nenhuma conquista. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!